Desde já. Valeu. Tá certo. Obrigado, Emanuel. Valeu. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Isso aqui. Pessoal, eu vou passar a lista de presença. Não deixem de assinar, porque depois eu atualizo lá no site do Meetup quem está realmente vindo. Se algum dia a gente resolver fazer alguma coisa com isso, pelo menos vocês estão lá com uma presença bonitinha, tá? Então, quem chegar atrasado também depois, quem não tiver com o nome na lista, escreve embaixo, tá bom? É bem importante. Só isso, desculpa. Tá ótimo, obrigado. Bom, meu nome é Celso, eu fiz doutorado aqui no CMC, e junto com o Igor, né, lá no Laboratório de Inteligência Computacional, e minha área de especialização na área de classificação em gráficos. Como eu venho assim, muito mais da parte matemática, então às vezes fica meio chato dar uma palestra muito específica, né? E eu não sabia assim, mais ou menos o nível de conhecimento da galera. Então aqui, essa palestra em si é mais para iniciante. Então vou dar uma visão geral de como é que funciona a área. Valeu. Como é que ela funciona, quais são os problemas e o que os vários pesquisadores têm feito para resolver esses problemas e quais são as perspectivas no futuro para ela, né? Sem entrar a fundo nos detalhes. Né? Então, um dos grandes problemas de pesquisadores é que eles já vão no Big Data direto. O cara às vezes não tem muita habilidade técnica, não entende os problemas que tem em pequenas bases de dados e quer ir direto lá para o Big Data e acaba tendo alguns problemas, né? E a gente vai ver alguns problemas que tem em pequenas bases de dados quando eu uso classificadores em grafos, como que eu tenho que resolver esses problemas para que tenha sucesso em grandes bases de dados, tá? Opa. Então a gente vai começar só com uma breve revisão da classificação semi-supervisionada em grafos. Então é o seguinte, antes a gente tinha mais supervisionado e não supervisionado, né? Agora aqui é uma mescla. Eu vou dizer depois como é que funciona. Depois os pontos em... Depois os principais problemas em aberto que tem quando eu tenho pequenas bases de dados. Um pouco mais sobre regularização de como que eu posso resolver esses problemas para pequenas bases. E depois umas ideias mais avançadas de como que eu pego esses problemas, mais otimização restrita e resolvo problemas em grandes bases de dados. Tá? Só a ideia geral. E aqui algumas conclusões. Então, atualmente, nós temos muito mais exemplos não rotulados do que rotulados em base de dados. Né? Normalmente, os exemplos não rotulados nas aplicações, eles crescem mais rápido. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação web, sei lá, vocês começam a fazer várias páginas web, só que eu não vou ter tempo disponível para classificar muitas dessas páginas. Né? Então, no fim das contas, vou ter, sei lá, poucas páginas web que eu consigo classificar por conta própria e vou ter, às vezes, milhares de páginas não rotuladas, né? Que eu não sei exatamente qual a categoria que vocês escolheram. Então, isso acaba sendo um case real. A grande parte das aplicações acaba tendo mais exemplos não rotulados do que rotulados. Né? E temos alguns problemas assim na aquisição de novos exemplos rotulados, que basicamente ele pode ser muito custoso em termos de dinheiro, né? Principalmente porque em alguns domínios eu preciso de um cara muito especializado para categorizar cada um dos exemplos da base ou registros, seja lá como vocês denominarem. Né? Isso pode demandar também muito tempo, né? E querendo ou não, tempo é dinheiro também, né? Então isso acaba sendo ruim para a empresa. Se eu for usar os modelos mais antigos supervisionados, eu vou gastar muito tempo e também mão de obra muito cara para eu conseguir uma base de dados que seja representativa o suficiente para o meu problema. Então, ao invés disso, eu já pego uma base que custa menos, né? E uso uns algoritmos um pouco mais avançados. Né? Os exemplos não rotulados podem ser facilmente adquiridos na maioria das aplicações, principalmente com a internet. Né? Então, eu posso colocar várias pessoas para colocar novos exemplos não rotulados e tal. Isso aí é relativamente fácil. Né? Mas a grande questão como que eu pego esses exemplos não rotulados e uso essa informação deles para melhorar meu processo de classificação. Né?
Essa foi a grande pergunta já desde 2002. Né? Bom, então, antes não se usava exemplos não rotulados, mas de um tempo para cá começou a perceber a importância deles, e principalmente porque eles podem nos revelar informações relacionadas à distribuição dos dados. Né? Muitas das vezes o que a gente enxerga apenas nos exemplos rotulados não condiz com a distribuição real que a gente espera dos dados. Né? Os exemplos não rotulados podem nos dar uma visão um pouquinho diferente do que só olhar apenas os rotulados. Né? E a princípio, isso aqui é a parte mais teórica, né, da motivação, a gente pode usar essas informações de distribuição de dados para melhorar o processo de classificação, ou seja, gerar classificadores que podem aprender de forma eficiente usando tanto exemplos rotulados quanto não rotulados. Né? E essa intuição gerou a área de classificação semi-supervisionada, né? Simples. E aqui nós temos dois tipos principais. O primeiro é o transdutivo, que é basicamente eu estou vendo os exemplos rotulados e não rotulados. Eu vou classificar os não rotulados e paro por aí. Né? E nós temos assim a parte indutiva, que ele gera o modelo em si. Então ele treina usando essa base e eu consigo classificar exemplos fora dessa base. Né? No modelo transdutivo ele é mais especializado. Né? Ele só resolve aquele problema que eu estou vendo e ponto final. Né? E dentre essa área toda, assim, tem vários tipos várias sub-áreas na classificação semi-supervisionada, né? E a área que é mais usada é a área de grafos. Né? Os métodos baseados em grafos acabam sendo os mais usados. E a gente vai ver o porquê disso. Né? Primeira coisa é que eles podem caracterizar relações locais e globais com os dados. Né? Então, por exemplo, se eu estiver vendo apenas um grupo de pessoas, eu não tenho muitas informações, mas se eu começo a linkar as pessoas, por exemplo, similaridade, quem é mais amigo de quem tem mais coisas em comum, eu começo a ver dados que não estão realmente claros, né? Começo a ver algumas ligações entre si, ver comunidades que vão se formando, né? E essas relações acabam sendo utilizadas no processo de classificação. Ou seja, são dados que não estão que podem não ser encontrados na representação daquela tabela atributo-valor, né? Que é a tabela proposicional, né? Representação proposicional. Né? E outro grande detalhe é que ele, a princípio, ele pode se adequar com qualquer distribuição de dados. Então, independente, assim, entre aspas, do problema que você apresentar, ele pode gerar uma boa solução. Isso se você fizer todos os passos certinhos que eu vou te mostrar mais para frente. Né? Outro grande detalhe é que eles são não paramétricos. Eles podem formar qualquer tipo de fronteira de decisão. Isso é um pouco diferente, por exemplo, de um perceptron, de algum outro método, que eles são paramétricos, né? Então vão formando várias retas e vão juntando. Né? Aqui não, ele pode fazer qualquer tipo de curva, pode fazer, enfim, qualquer forma geométrica que você eventualmente escolher. Né? E pode classificar exemplos fora do conjunto de treinamento por meio de expansão de kernel. E aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas é basicamente uma função que te permite classificar exemplos fora. Então eu posso classificar, usar o grafo e fazer de maneira mais intuitiva, né? Ou posso usar de maneira mais matemática, né? Que é esse daqui. Os dois são válidos. Né? E aqui são basicamente os passos principais. Né? Aqui essa área é um pouquinho mais complexa, porque todos esses passos eles são em sequência e se você errar em um deles, você acaba gerando muito erro lá para frente. Né? A primeira etapa, ela parte de preparação dos dados. Né? Então, todos os algoritmos de grafos, obviamente, a entrada tem que ser um grafo. Né? Só que não necessariamente o domínio que você está vendo, ele é um gráfico. Pode ser imagens, pode ser qualquer outra coisa, vídeo. Né? Então, você tem que pegar esse domínio de aplicação, transformar no modelo relacional, que é um grafo, né? Para depois você conseguir executar os métodos. Né? E aqui também entra um pouco de limpeza de dados, fazer alguns cortes. Né? Depois que você já tenha os dados preparados, você vai ter que criar as conexões. Né?
por exemplo, sei lá, eu tenho aqui, sei lá, 30 pessoas. É meio complicado eu colocar aresta em todo mundo, né? Vou fazer como cada pessoa fosse um vértice de um grafo e totalmente conectado. Esse tipo de informação não é muito relevante, né? É muito melhor pegar aquelas pessoas que estão mais próximas, têm mais similaridades e colocar uma aresta entre elas. Só que também eu preciso entender que só o fato de existir aresta também pode não ser tão relevante para o algoritmo. Eu preciso entender o nível de similaridade entre cada um dos vértices, né? Nesse caso as pessoas. Né? Então a gente gera o grafo ponderado a partir desse grafo de adjacência que a gente tinha anteriormente. Né? E aqui ele não é simplesmente ponto a ponto. Né? Por exemplo, eu vou calcular minha similaridade de mim até o Marcelo. Então eu não uso só a informação de nós dois. Eu uso a informação das pessoas que estão conectadas a mim e das pessoas que estão conectadas a ele. E eu posso ir para o próximo nível, né? Os vizinhos das pessoas que estão conectadas a ele, vizinhos dos vizinhos, e assim vai. Né? Então eu uso muitas informações do grafo, né? Não necessariamente ponto a ponto, né? que é o comum. Né? A próxima etapa é a parte de pós-processamento. Aqui requer muito conhecimento mais especialista. Por exemplo, sei lá, eu quero que o Igor e a Mari sejam de classes diferentes. Né? Então, eventualmente, se tiver uma aresta muito forte, com peso muito alto ali, eu posso cortar. Então, no pós-processamento, eu corto aquela aresta ou coloco um peso negativo indo para menos infinito, né? Para forçar com que, no processo de classificação, os dois sejam de classes diferentes no final. Né? Então, aqui é realmente muito especializado e bem trabalhoso. A próxima etapa é normalmente a etapa do pessoal mais gosta, que é a parte de classificadores em si. Né? Então, feito tudo isso daí antes, já com o grafo já bem preparadinho, já prontinho, bonitinho, aí que você faz a parte de classificação em si. Né? Só que a maioria dos métodos eles vêm da área de regressão, então eles não geram um valor discreto, não vai gerar classe 1, classe 2, ele vai gerar um vetor de números. Né? Normalmente é uma distribuição de probabilidade ali. Né? Então, você vai vendo qual que deu o maior valor vai ser a classe correspondente ao método. Né? Aí você tem a parte de discretização e classificação. E pelo fato de ser muito amplo e ter vários métodos em cada uma dessas etapas, na prática cada uma dessas etapas virou uma área de pesquisa independente. Né? Por exemplo, no mestrado eu vi só a parte 2. No mestrado inteiro eu vi só 2 e no doutorado inteiro eu vi só a 5. Só que eu tinha que usar tudo, né, para ter os resultados. Né? Só que você percebe que fica combinatório. Né? Conforme eu vou aumentando o número de algoritmos em cada uma dessas etapas, se eu for multiplicando cada um dos passos, o número de combinações fica muito grande. Né? Então fica inviável analisar tudo de uma vez. Né? Então aqui é só o modelo padrão, que é basicamente uma função de custo em relação à função de classificação. É simples assim, né? E inicialmente não tinha restrição nenhuma. Era bem rápido de executar, bem simples de entender. E agora a gente vai ver por cima assim, os principais problemas em aberto. Né? Bom, o primeiro problema que a gente identifica é a parte de instabilidade com base em modelos estatísticos. Né? Até antes dessa aqui, até 2007, início de 2008, veio aquela febre de classificação em grafos que, nossa, chegou a ter, sei lá, 3.000 artigos no ano, era muita coisa mesmo. Né? Até que essa pesquisadora aqui da Google mostrou que esses métodos eles podem ser instáveis. Isso, dependendo da configuração de parâmetros, né, algumas coisas assim. Só que acabou atrapalhando na parte de aplicação real, porque o pessoal começou a não querer usar. Pô, para o empresário não é muito válido. Eu vou usar uma coisa que pode ser instável, que pode não gerar um bom resultado. Né? Eu coloquei alguns limitantes de generalização, que é basicamente assim, você tem o erro máximo que seu algoritmo poderia atingir. Só que o que acontece é que em alguns casos esse erro vai tender para quase 100%. Né? Então você não tem essa margem de erro assim, muito próxima, assim, muito próxima do zero. Né? Ela pode se estender demais. Né? E isso é uma coisa bem ruim. Ah, tá. E aqui o grande detalhe é que, do jeito que estava anterior, que era isso aqui, ó,
ela testou nesse tipo de, em qualquer algoritmo que satisfaça, que seja desse modelo. Só que quando ela colocou uma simples restrição naquele probleminha, o algoritmo resultante ele passou a ser estável para qualquer configuração de parâmetros. Então deu aquele boom. Eu disse, pô, peraí, do jeito que estavam fazendo, na prática estava tudo errado. Então foi praticamente tudo descartado, né? Aí começaram a parte de restrição. Só que não se sabia exatamente como fazer isso, quais restrições, e teve vários outros problemas também, né? É que a otimização restrita começou a ser usada na área de classificação em grafos, né? Outro grande problema na parte quando você tem em dados desbalanceados, né? Sem restrição, ou você pode paralelizar o problema de otimização, né? Ou seja, para cada classe eu vou resolver o problema individualmente. Então, na hora que eu for juntar esses problemas aí, a classe que for majoritária vai levar uma vantagem muito grande. Então, a tendência é que eu classifique todo mundo na classe majoritária, né? Isso acabava atrapalhando também na aplicação real, né? Quando havia um elevado nível de desbalanceamento entre as classes, né? E que ele pode ser separado para cada classe, né? E que a grande pergunta que está até hoje, né? Que é como que eu consigo incorporar o nível de desbalanceamento no modelo que já existe, né? Esse é um dos problemas assim, que ainda estão abertos, né? E aqui é como que eu crio uma restrição que leve em conta o nível de desbalanceamento. Então, se você conseguir, dado o nível de desbalanceamento, como que eu adapto o meu modelo para que ele gere aquela mesma distribuição? Então, por exemplo, sei lá, eu quero gerar 20% da classe 1 e 80% da classe 2. Se você incorporar o nível de desbalanceamento na restrição e que ela for capaz de gerar exatamente na saída, aproximadamente, né, 20% da classe 1 e 80% da classe 2, ok, né? Esse é o mundo ideal, né? Agora que o que realmente pega no aprendizado em grafos é a baixa escalabilidade, né? Eles só são usados assim, em base de dados relativamente muito pequenininha, né? Até 2010, mais ou menos, eles só tinham processamento, eles tinham tempo computacional cúbico. Então você não conseguia executar para quase nenhuma base, né? Só que depois começaram a usar umas aproximações para ele ficar quadrático, mas mesmo assim ainda está com problema, né? O espaço computacional era quadrático, porque normalmente usava uma matriz para representar o grafo, e todo o processo matricial assim, é quadrático, né? Cada iteração. Só que depois começaram a usar algumas representações em estruturas de dados mais avançadas, né? Isso reduziu um pouco a complexidade de espaço, mas a de tempo não reduziu muito, né? Isso acaba sendo inviável para aplicações reais atuais, né? Normalmente a gente tem uma quantidade de dados um pouquinho acima disso aqui, né? Bem acima disso, né? Então eles acabam não sendo muito úteis para uma empresa assim, de grande porte e tal, né? E agora a gente vai ver rapidamente, assim, por cima, como que a otimização restrita acabou resolvendo boa parte desses problemas. Em 2008, né, essa pesquisadora do Google identificou qual era o problema, só que a solução que ela deu não era assim, tão efetiva. Tirava a instabilidade, mas não melhorava a classificação em si, o resultado. O que esse Liu e Shen, logo no ano seguinte, propuseram, baseado no modelo que já existia, vou criar duas restrições de normalização bem simples e resolve o problema. Eles não conseguiram demonstrar que o método deles era estável em relação à análise da córtex, mas eles melhoraram bastante o resultado do algoritmo atual, né? Depois ele foi expandido aqui nesses 3 artigos, né? Tem 2 problemas. A grande sacada dos caras aqui, primeiro para colocar pseudoprobabilidade das classes, né, na saída. Então antes os valores eram meio que não tinham sentido, não eram fáceis de entender para uma pessoa, né? Por exemplo, sei lá, dá um resultado qualquer 0.3, outro dá 20, né?
Então você não conseguia interpretar exatamente o que isso queria dizer, né? Agora não, agora era uma distribuição de probabilidade. Então é uma coisa simples de fazer, né? E outra, que eles colocaram a distribuição de classes para tentar exatamente balancear a saída do classificador, né? Então se eu tinha 20% da classe 1 e 80% da classe 2, eu queria manter essa proporção na saída. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Não conseguiram, mas essa é a ideia inicial deles, né? Então era basicamente, eu tinha um modelo inicial e um conjuntinho de restrições. E essas restrições resolveram boa parte dos problemas, mas também geraram outros, né? Então, por que eu deveria utilizar a otimização restrita na classificação em gráficos, né? A grande vantagem disso aqui é que os métodos gerados eles tendem a ser estáveis para qualquer configuração de parâmetros, né? De acordo com essa análise do Cortex. Não tem uma demonstração ainda matemática feita, né? Mas acredita-se que elas sejam válidas para qualquer configuração de parâmetros. Então isso aí dá uma vantagem em relação aos métodos atuais, né? E outra coisa é que ele tem uma baixa dependência do nível de desbalanceamento, né? Então, por exemplo, se eu tiver 1% da classe 1 e 99% da classe 2, o método ele vai sofrer, obviamente, né? Mas ele vai tentar se virar do jeito que der, né? Ele não vai classificar todo mundo na classe majoritária, né? E tem a maior facilidade de interpretação, porque passa a ser uma distribuição de probabilidade, né? É mais simples de entender. Só que também tem um problema que ele é muito mais lento do que os métodos anteriores, né? Então a gente resolveu o problema de estabilidade, aumentou a interpretabilidade do algoritmo, né, para uma pessoa, só que o tempo computacional dele é horrível. E eu não consigo usar a estrutura de dados avançadas para reduzir a complexidade de espaço, né? Então ele continua em quadrado. Isso aqui a princípio não dá para diminuir. Ele também não pode ser paralelizado, porque eu tenho restrições em linha e em coluna. Nos exemplos anteriores eu tinha só a restrição em linha, né? Então eu conseguia paralelizar por linha na matriz. Aqui não tem como. E eu não tenho um método iterativo aproximado. Nenhum dos métodos numéricos atuais consegue, a princípio, né, resolver esse problema de maneira iterativa. Então agora eu vou só falar rapidamente como que eu posso usar todas essas ideias para grandes bases de dados, né? Então, esse Liu, em 2010, ele criou uma ideia muito interessante que é a regularização em grafos bipartidos, né? E até aquele momento todo mundo usava o grafo inteiro. Então, por exemplo, tenho 5 milhões de vértices aqui, vou usar todo mundo e vou ver o que acontece, né? Porque aquilo ali me dava um resultado melhor. Só que o que ele resolveu fazer foi fazer primeiro amostragens, né? Então, ao invés de usar todo mundo, eu vou usar aqueles pontos, ou vértices, né, que são mais representativos. Então, de um lado eu vou ter os vértices mais representativos, do outro lado eu vou ter todo mundo. Então, isso aí me gerava um grafo bipartido e, por exemplo, eu poderia escolher 1000 desses vértices, né? Então 1000 eu tenho, assim, sei lá, muitos milhões, né? Então na hora dele fazer regularização, ele resolvia sistemas lineares só de ordem 1000, né? Então 1000 sistemas lineares, ao invés de resolver em milhões, né? Isso acabou acelerando bastante o processo de classificação, né? Ele basicamente usou essa ideia daqui para gráficos bipartidos, fez a amostragem e conseguiu um tempo, uma complexidade de tempo linear. E é realmente bem rápido esse método aí, você consegue escalar ele para milhões de exemplos tranquilamente, né? Só que ele também tem vários problemas. Ele resolve um pedaço que é a escalabilidade, ele acelera bastante, só que ele tem vários problemas que ainda não foram resolvidos, né? Por exemplo, dependência muito grande da amostragem. Se eu começar a colocar aleatoriamente, eu tenho que escolher muito bem quais daqueles exemplos que eu vou usar na amostragem. Se eu começar a escolher muito errado no começo, já era, né?
Eu posso ter o melhor classificador, o melhor tudo, que não tem jeito. Ele tem uma dependência realmente muito grande. A variação da taxa de erro chega, sei lá, a 30%, é uma coisa muito grande mesmo. Então ele tem o mesmo problema que tinha nos métodos anteriores em pequena escala, né? Que é a dependência grande do nível de desbalanceamento. Então, conforme você tem uma classe majoritária com um percentual de exemplos maior, né? Sei lá, 80%, né? 90%, ele começa a classificar todo mundo na classe majoritária. Isso é um problema. E a dependência muito grande da seleção de parâmetros, né? Então, se você tiver a sorte de colocar uma configuração de parâmetros muito boa, então esse algoritmo vai ser extremamente rápido, vai ser extremamente eficiente, vai classificar muito bem. Só que, se você não for muito sortudo, ele vai acabar tendo uns resultados não muito adequados, né? Não muito bons. Né? E também pelo fato dele ser baseado nos modelos anteriores, lá de 2003, ele acaba tendo aquela chance de ser instável em relação ao análise estatística dessa pesquisadora, que é a Cortez, né? Então, isso acaba sendo um problema muito grande também, porque travou um pouco a aceitabilidade do método. Né? E aqui agora só umas coisas mais específicas, né? Ele foi projetado para um único tipo de Laplaciano. Todos os outros métodos anteriores eles são gerais. Você pode usar qualquer coisa lá. Aqui ele já tem algumas especificidades, né? E aqui também ele não faz indução de maneira assim mais matemática, né? Não tem expansão interna, né? Ele só consegue fazer de maneira heurística. Isso também é outro problema, porque eu não tenho aquela margem de erro para o classificador. Né? Não consigo medir essa margem de erro. Então esse é um dos problemas que a gente está tentando resolver também, né? Então a gente viu que essa área inteira ainda apresenta muitos problemas em aberto, né? Tem muitas linhas de pesquisa ainda para serem desenvolvidas, né? E o uso da otimização restrita, ela pode ser uma boa ideia, né? Só que quando eu uso a otimização restrita, eu resolvo alguns problemas, mas perco muito a escalabilidade, né? Tem alguns problemas. E por outro lado, se eu usar gráfico bipartido, eu acelero muito o classificador, só que eu também tenho muitos outros problemas, né? Então agora a ideia assim, em pesquisa mais futura é combinar essas duas áreas. Então combinar a otimização restrita com a regularização em gráficos bipartidos e criar um método que seja ao mesmo tempo estável, que não dependa muito da seleção de parâmetros, não tenha muita dependência do nível de desbalanceamento e que ao mesmo tempo seja rápido o suficiente para as aplicações reais, né? Então a junção dessas duas áreas de pesquisa acaba sendo o foco assim, de trabalhos futuros, né? Acaba sendo muito promissor. Né? E é isso, então. Isso aqui é só uma visão geral de como funciona e qual que é o caminho que a gente vai seguir daqui para frente, né? E eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona. E muito obrigado, né, pela oportunidade. Valeu. Bom.